E se eu te dissesse que milhões de pessoas acreditam que estão salvas, mas podem estar enganadas? Jesus disse algo assustador: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso significa que existem pessoas que acreditam em Jesus, falam de Jesus, mas não entrarão no céu. Então surge a pergunta mais séria da vida. Afinal, o que realmente significa estar salvo? É só acreditar ou existe algo mais profundo que poucos entendem? Fique comigo até o final, porque Jesus explicou exatamente isso e quase ninguém percebeu. Primeiro precisamos entender algo fundamental. A Bíblia deixa claro: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A salvação não é comprada por obras, não é por religião, não é por merecimento. É pela fé em Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: quem crer e for batizado será salvo. E João escreveu: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então está resolvido, basta acreditar e pronto. Aqui começa o ponto que muitos ignoram. Jesus também disse algo que parece contradizer a ideia de fé superficial. Ele declarou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente e siga-me. E mais, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, como conciliar isso? Se a salvação é pela fé, por que Jesus fala de esforço, renúncia e cruz diária? A resposta está em algo chamado processo de santificação. Existe uma diferença gigantesca entre acreditar em Jesus e ser transformado por Jesus. A Bíblia diz: até os demônios creem e tremem. Ou seja, crer intelectualmente não é suficiente. Quando alguém realmente encontra Cristo, algo começa a mudar dentro dele. Paulo explica: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso não significa perfeição imediata, mas significa transformação em andamento. É o que a Bíblia chama de santificação. Santificação é o processo em que Deus começa a moldar a pessoa de dentro para fora. Paulo escreveu: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Note algo importante. Ele não disse ganhe sua salvação, ele disse desenvolva. Ou seja, a salvação começa pela fé, mas ela se manifesta em uma vida transformada. Jesus explicou isso usando uma imagem poderosa. Toda árvore boa produz bons frutos. A árvore não produz fruto para virar árvore, ela produz fruto porque já é árvore. Hoje existe um grande perigo espiritual. A ideia de que alguém pode aceitar Jesus, continuar vivendo igual e ainda assim estar salvo. Mas a Bíblia alerta: sem santificação ninguém verá o Senhor. E João escreve algo forte: aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Isso não significa perfeição, mas significa direção de vida. O coração começa a mudar. O pecado começa a incomodar. A consciência começa a despertar. A Bíblia apresenta uma verdade equilibrada. A salvação não é conquistada por obras, mas as obras revelam se a fé é real. Paulo resume isso perfeitamente. Somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Primeiro vem a fé, depois vem a transformação. Então a pergunta mais importante não é: você acredita em Jesus? A pergunta é: Jesus está transformando sua vida? Porque a verdadeira fé não apenas declara Cristo, ela segue Cristo. E talvez hoje seja o dia de fazer a pergunta mais sincera da sua vida: eu apenas acredito? Ou eu realmente nasci de novo?